O paciente chega na emergência para você com uma creatinina de 1,5. Ou chegou aqui internado na UTI com uma creatinina de 1,5. Como eu vou saber se esse paciente é uma insuficiência renal aguda ou uma insuficiência renal crônica ou uma crônica agudizada? Vamos aprender? Então vamos lá. Como eu defino uma insuficiência renal? Como que eu defino insuficiência renal? Eu vou definir insuficiência renal se eu tiver uma elevação das escórias nitrogenadas, creatinina elevada, e se esse paciente tiver queda da diurese, ou eu vou classificar esse paciente, posso classificar com o Akin, com o Cadigo, que são formas de eu classificar a insuficiência renal. Mas o foco da nossa discussão é: esse paciente chegou, creatinina alterada. Esse paciente já tinha creatinina alterada previamente, ou seja, ele era um renal crônico e chegou para mim com a creatinina alterada, ou ele não era um renal crônico e ele piorou, fez um evento que levou a uma insuficiência renal aguda. Grava sempre isso. Primeiro, o paciente com insuficiência renal crônica agudizada, ele vai cursar com anemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia. O paciente com insuficiência renal crônica, ele vai cursar com anemia, hipocalcemia e hiperfosfatemia. Se esse paciente chegar para você sem anemia, por exemplo, uma creatinina chegou com 1,5, com 2 de creatinina, sem anemia, esse paciente não tem insuficiência renal crônica. Essa anemia é muito... À medida que quanto mais tempo esse paciente tiver insuficiência renal crônica, menor é a produção de eritropoetina, maior vai ser a anemia dele. Então é pelo tempo de doença, é o que ele vai ter de anemia. Beleza? Por deficiência da produção de eritropoetina e o outro por fazer um hiperpara secundário. Então não tem dúvida. E como que eu vejo isso? Simples aqui, ó. Vamos ver esse paciente? Qual é o nome desse paciente que internou? Eu vou ver se ele tem ou não tem anemia. Eu vou ver cálcio. Nesse exame aqui eu não tenho fósforo, mas eu tenho cálcio e eu tenho anemia. E habitualmente, para concluir, o paciente renal crônico, ele vai ter o quê? Rins diminuído, atrofiado, excetuando 3 patologias: diabetes, amiloidose e HIV, que podem ter insuficiência renal crônica com rins de tamanho normal. Insuficiência renal crônica e insuficiência renal aguda. A crônica vai cursar com anemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia e rins de tamanho diminuído, excetuando essas 3 condições.